O local escolhido para o dia de campo foi uma fazenda de um produtor parceiro localizada entre Pedrinhas e Cruzália. Ali, as parcelas dos experimentos já estavam devidamente preparados com placas e barracas para poder receber o público de produtores rurais. O engenheiro agrônomo José Donizete da Silva, sediado em Cascavel, oeste do Paraná, é o responsável pelo desenvolvimento de mercado da Nidera para toda a região sul do Brasil. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que está crescendo muito, principalmente em credibilidade junto ao produtor rural nos últimos tempos. Como é que ela funciona no Brasil, enfim, no mercado internacional? Bom, a Nidera veio para o Brasil com a parte de sementes, a área de sementes, em 2005 com a compra da Bayer Seeds. Estava estabelecida em Patos de Minas, e só para você entender o que é Nidera, cada letra dessa é um país. A nossa base, a letra N é de Niederland, a nossa base é Rotterdam, né? É Italy, Deutschland, England, Rússia e Argentina. Então essa estrutura é uma estrutura que vem desde 1920. Então a Nidera trabalha, além de sementes, trabalha com trade no mundo, né? Trade de cereais, fertilizantes, na área de óleos comestíveis, né? Tem a Mon Brasil também, que é a área de óleo de mamona na Bahia. E atua hoje em 35 países, né? E o Brasil é um deles. Há quanto tempo a Nidera trabalha no Brasil? Desde 2005 na área de sementes, na área de trade desde 1960. Como a Felixal é um braço da Nidera que desde 1960 já atua no Brasil. De uma maneira geral, a gente fala em sementes, a gente fala na parte de insumos, mas se fôssemos dividir em porcentagem, como é que a Nidera estaria no Brasil hoje? Hoje a gente está ocupando aí iniciando um trabalho, eu entrei com a minha entrada em 2008 no sul do Brasil, a Nidera só atua mais no centro, né? Sul do Brasil com híbridos de milho e com soja. Então a gente está estruturando Nidera de 2008 para cá no sul do Brasil. Hoje nós já somos a terceira empresa de sementes no sul do Brasil. Donizete, quando a gente fala em pesquisa, as pessoas de uma maneira geral não têm ideia de quanto se demora uma pesquisa para você concretizar um novo produto, enfim, colocá-lo no mercado. Esses investimentos hoje em dia que a Nidera faz em novos produtos, são investimentos gigantescos, não é mesmo? Com certeza. Hoje nós temos aí uma área de investimento muito grande no Brasil, né? Está se estruturando uma base de sementes de milho em Abelardo Luz, né? A nova estrutura em Abelardo Luz, Santa Catarina, e é onde que nós temos a nossa base de semente de soja, ficou em Realeza, Paraná. Ou seja, como zona de transição nos dois sentidos, nós vamos conseguir trabalhar, ao invés de montar 3, 4 centros de pesquisa aqui no sul, com 2 centros de pesquisa a gente consegue tanto para milho quanto para soja. No centro-oeste, você já tem aí Rio Verde, né? Tem uma estrutura muito grande em Rio Verde, tem uma estrutura em Uberlândia, também um outro centro de pesquisa. A base de beneficiamento de semente Nidera é Patos de Minas, né? Então abrimos no Tocantins também. E a sede da Nidera fica em São Paulo, na Carlos Berrini. Eu fico pensando o seguinte, aliás, quem está em casa deve estar pensando também. Tudo começou na Europa. Na Europa você tem um clima mais homogêneo. De repente vocês estão num país tropical como o Brasil, gigantesco, onde você tem diferentes microclimas. E você que vivencia isso tudo, apesar de estar aqui na região sul, deve ser fácil fazer pesquisa para um novo produto nesse país, com tantas diferenças, ou seja, áreas mais altas, áreas mais baixas, clima mais temperado, clima mais frio, enfim. Deve ser uma loucura, um grande desafio o Brasil, não é não? Esse desafio já vem se concretizando há vários anos, né? E cada vez mais a tecnologia vem nos auxiliando nesse sentido. Hoje a Nidera tem um dos maiores bancos de hemoplasma de soja do mundo, por ter acesso em todos os níveis de todos os países e as empresas que detêm esses germoplasmas, né? A gente tem uma estrutura muito grande na Argentina também, de onde que sai boa parte dos cultivares de soja, né? Sai dessa região da Argentina para cá. Agora todos os materiais de soja oriundos que já são trabalhados no Brasil, o NS, né? NS já é Nidera Sementes, né? Já são cultivares de soja e híbridos de milho já desenvolvidos aqui no Brasil. Ou seja, a evolução dentro de um período de 8, 10 anos aí, a gente está bastante concretizada.
Falando mais especificamente de um evento como esse, né? Eu sei que vocês estão quase que diariamente junto com o produtor rural, mas aqui você tem a oportunidade de ter vários produtores ao mesmo tempo, essa confraternização, essa troca de informações. Como é que é esse relacionamento de uma grande empresa com o produtor? Ele passa a ser tão importante assim para o desenvolvimento do produto de vocês? Na realidade, ele é fundamental nesse processo, porque sem o olho do produtor, nós da área de desenvolvimento de produto e mercado, e estamos com uma pesquisa bem lado a lado com a gente faz todo um trabalho nas regiões, o produtor vai enxergar aqui coisas que ele, pela avaliação visual dele, ele vai fazer uma opção ou não de compra de um produto desse. Então aqui a gente está tentando mostrar do melhor que você tem do produto, a estabilidade, tudo que se segue no processo, para que ele enxergue que a Nideira tem produtos tão bons quanto as outras companhias também. E nesse jeito, tanto milho quanto soja, essa gama de cultivares de soja e híbridos de milho, alguns deles vêm de encontro à necessidade do produtor. Como nós temos uma base de desenvolvimento aqui nessa região, está exatamente na fazenda aqui, então híbridos de milho que vão ser tirados daqui, que a gente está selecionando aqui, está trazendo essa base toda para cá, vai dar uma confiança e uma credibilidade maior na hora de você fazer uma recomendação e um posicionamento para a região especificamente. A região vivenciou todo o desenvolvimento daquela determinada variedade, isso que é importante. O mais importante é isso, a gente permeia todo esse universo, tanto de altitude quanto de latitude, tipo de solo, porque pode ser que o híbrido seja muito bom em determinada região ou não. Isso vai variar muito, até para se você vai fazer um posicionamento, se ele é abertura, se é meio de plantio, ou se é fechamento de plantio. Vai muito do ambiente. O ambiente vai nos determinar se esses híbridos, esse desenvolvimento que nós estamos fazendo, é exatamente aquilo que a gente queria. Nem em todos os locais você sabe muito bem que você vai conseguir permear que um híbrido desse possa ser finalizado ou ter alguma coisa boa em todos os locais. Não existe material nesse sentido, né? Donizete, e essa parceria da Nideira com a Elite Sementes, especificamente nessa região? Nós optamos por trabalhar juntamente com a Elite Sementes, porque o Walter já é conhecido há muito tempo da gente e, assim, pela toda a credibilidade que ele tem, a empresa apostando bastante nessa parceria, e ele tem, aqui na região, ele tem todo um cabedal de conhecimento que a gente não jamais poderia alcançar com uma equipe nossa. Então, comercialmente, né, para a empresa é muito bom, para a Nideira é muito bom, e para a Elite também vem a parceria tanto em híbridos de milho quanto em soja. Nessa região do estado de São Paulo, os agricultores são bastante unidos desde a colonização na década de 50 com italianos e alemães. É o caso do produtor Burcardo Geller, de São José das Laranjeiras. Burcardo Geller é engenheiro agrônomo, produtor rural aqui na região de Cruzália também. A sua propriedade tem quantos alqueires, Burcardo? São 22 alqueires aí de plantio. De plantio. Você planta agora no inverno só milho? Só milho. E no verão você planta soja, milho não no verão? Plantamos soja e milho um pouco para silagem também, né? Para tratar do gado, né? Gado de corte? Isso, gado só para consumo, assim, corte, leite, né? Você participou desse trabalho realizado pela Nideira e também pela Elite Sementes. Você plantou uma variedade de milho lá, não foi? Sim. E deu resultados, Burcardo? Eu creio que sim, né? Porque nós tivemos uma produção razoável, né? Dentro do custo de implantação que nós tivemos, né? Então, ele deu mais ou menos 180 sacas por alqueire, um investimento muito baixo, né? Para mim, é uma produção boa e com retorno garantido, né? Ricardo, o produtor rural, você falou isso que eu acho muito importante, hoje em dia ele tem que trabalhar com esse equilíbrio na balança, né? De um lado o custo e do outro lado o mercado, que é uma coisa que a gente nunca sabe que pode acontecer. Sim. Agora o mercado está atravessando um momento muito bom, porque os Estados Unidos, infelizmente, né? Ou infelizmente para eles, felizmente para a gente, eles estão com uma seca muito grande. Esse equilíbrio de custo que você acabou de falar,
que não importa se produzir tanto, até se você tem um custo baixo, você está tendo um bom lucro, né? Isso é fundamental no campo, não é mesmo? Eu acho que sim, porque não adianta nada você implantar uma cultura com um custo altíssimo. Você sabe, por exemplo, que o milho safrinha hoje, ele é uma cultura, ele pode ser rentável, mas é uma cultura de alto risco, porque você pode ter uma questão de estiagem muito forte, que é normal para essa época. Você pode ter geada forte, como aconteceu ano passado. As pessoas perderam a produção praticamente inteira, integralmente, né? Então você tem que plantar o milho com custo baixo, para que, se você tiver um sinistro desse, para que você não fique com uma despesa muito grande para arcar mais para frente, entende? Muitos produtores, Borcardo, têm um pouco de dificuldade em entender o que seja plantar um custo baixo, né? O que significa isso na realidade, no dia a dia do produtor? Implantar com custo baixo é você escolher um material que te responda, que não seja muito caro, você fazer uma adubação mais ou menos equilibrada, sem muito exagero, você fazer um manejo de praga para monitoramento adequado. Exatamente, para você não ter um gasto desnecessário nos seus insumos, seja com inseticida ou com herbicida, porque não é barato, barateou bastante, mas ainda é caro, né? E, consequentemente, quanto menos você gasta, mais sobra no seu bolso posteriormente. Borcardo, essa é uma colheita de inverno em que o produtor tem que fazer o seu colchão, não é verdade? Ainda mais uma atividade de risco tão grande quanto é a agricultura. Quer dizer, a possibilidade de ter um rendimento bom agora, um lucro bom com o milho safrinha, o produtor que é inteligente, ele tem que fazer um colchão, uma base, para que, quando a situação piorar mais para frente, ele tenha onde sustentar. Eu concordo plenamente, porque essa situação desse ano, digamos, ela dificilmente ela se repetirá no próximo. Eventualmente pode ocorrer, entende? Mas eu vejo assim, ano bom, ano ruim, entende? Ano mais ou menos, né? Então, você tem que tentar se capitalizar para que, se ano que vem você tiver aí um infortúnio, você está mais ou menos estabilizado na atividade. Na última semana de julho aconteceu em Cruzália o Dia de Campo da Elite Sementes em parceria com a Nidera. Esse é o assunto do nosso programa rural de hoje. Daqui a pouco tem muito mais para você. Até já.